Olá, Mulher Positiva dessa semana é figura constante nas listas das mulheres mais poderosas do Brasil. A empresária Tcheco Aoki é fundadora da rede de hotéis Blue Tree e também luta por uma sociedade mais justa para as mulheres. Obrigada, Tcheco, um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, obrigada. Tcheco, eu queria começar falando sobre um episódio curioso da sua trajetória, extensa trajetória profissional. Eu li que você e seu marido venderam o Plaza de Nova York para ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como foi negociar com uma figura tão excêntrica? Bom, foi assim, quando nós compramos a Westin Hotels and Resorts, que é uma das mais antigas redes dos Estados Unidos, eles estavam dentro do pacote o Plaza Hotel, que era da rede Westin, mas a gente já tinha definido que o Plaza seria vendido para o Trump. Então, foi somente uma finalização, os acertos já tinham sido todos feitos, né? E eu tive a oportunidade, sim, de estar com ele, de almoçar com ele, de conhecer a casa dele, que ele nos mostrou e tal. Uma figura super simpática, muito objetiva. Naquela época já faz muitos anos, né? Muito jovem, muito bonito. E é uma casa maravilhosa. Ele era bonito, assim, bem, assim, que impacta, né? Uma personalidade que você vê que impacta, muito prático e tal. E tão gentil que ele mesmo fez questão de mostrar a casa dele lá no Trump Tower, né? Muito bacana também. Então foi assim, eu tenho uma imagem bastante positiva, diferente daquela que a gente vê hoje. Você sempre fala que o maior diferencial dos seus hotéis é o serviço excepcional. Como é você como CEO? Você é muito exigente com seus funcionários? Acho que eu sou o primeiro exigente comigo, né? A gente não pode exigir dos outros aquilo que a gente não consegue fazer. Então, eu sempre tenho uma referência. Eu acho que eu tenho a referência de que eu visitei muito, eu já tive no passado o melhor hotel do mundo, que era o Hotel Four Seasons Fireside, que naquela época era um hotel que já tinha quase 100 anos, era um hotel muito bonito. O Hotel Beverly Ocean de Los Angeles, né, que antes da reforma o grupo tinha comprado junto com um sócio que eu considero o sócio o melhor hoteleiro do mundo, e ele fez toda aquela reforma que foi depois filmado A Linda Mulher. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os melhores hotéis do mundo e os hotéis muito simples de aeroporto também. Então, isso tudo ajuda você a ter um ponto de equilíbrio, o que é possível exigir, o que não é possível exigir, quanto de recurso, etc. Com dinheiro, eu cheguei à conclusão que tudo é possível. Com dinheiro tudo é possível você exigir as coisas. Menos o coração, menos a alma. Claro. Mas eu quero dizer, em termos de luxo, né? O luxo pode se produzir muito. Por outro lado, como eu estou dizendo, tem coisas que você só pode exigir a partir do momento que você dá. Por exemplo, o serviço. Você tem que cativar a sua equipe para que a equipe dê o atendimento que você quer. Porque ele pode não dar na hora, né? Então, isso tudo me ajudou a entender como fazer com que a equipe tenha realmente muita vontade de dar um bom serviço. Então, um bom serviço depende da linha, do conceito, não apenas da diretriz, mas aquilo que a pessoa você faz a pessoa sentir, a equipe sentir primeiro. Né? Eu estava até lendo uma entrevista que você fala que uma das melhores coisas que você guarda da sua carreira, da sua vida, é o laço que você faz com as pessoas no trabalho. Isso. Esse lado mais humano de visão de um CEO, você acha que é uma característica feminina? Eu acho que para as mulheres isso é mais fácil, porque faz parte de um jeito feminino, né? Eu conheço homens maravilhosos que adoram criar laços também. Então, eu acho que não é só do homem, só da mulher. Eu acho que as mulheres têm mais esse lado de olhar as pessoas, olhar humano. Então, eu acho que ajuda bastante. Eu gostaria mais que cada vez mais as mulheres influenciassem o mundo nesse sentido. Por quê? Com tanta tecnologia que está tendo no mundo, eu não quero concorrer com a tecnologia. Eu quero que o ser humano concorra do seu jeito, com aquilo que a tecnologia espero que não consiga chegar, que é o coração, a alma, a emoção que o ser humano tem que se lapidar cada vez mais, não se influenciar pela tecnologia para ser igual à máquina, mas muito mais se aprofundar cada vez mais no seu lado humano, que eu acho que é o que no final fica. Tcheco, agora que você falou sobre o lado humano, eu quero te fazer uma pergunta pessoal, e se você não quiser responder, fique à vontade. Mas eu li que o seu marido ficou por 17 anos numa situação complicada, que ele não podia falar. Como que você conseguiu conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Porque muitas pessoas acabam abrindo mão da vida profissional quando enfrentam uma dificuldade na pessoal.
Bom, naquela época, era a crise da economia japonesa, no topo da crise econômica. Então, meu marido também tinha perdido muito e ele estava naquela situação, a economia japonesa não ajudava. Você sabe que passou mais de 20 anos, né, com a estagnação da economia japonesa. Então, assim, ser difícil era o comum na sua vida, complicação era comum, né? A crise do Brasil, acho que é uma boa crise, mas é como se tivesse caído a bomba atômica e tivesse devassado, né? Assim, muita coisa ao mesmo tempo. Agora, o que é interessante, como ser humano, ganha força quando você está realmente na dificuldade. Mais ou menos dificuldade, a gente não ganha muita força. A gente realmente ganha força quando está realmente numa situação bastante complicada. Assim, complicada no sentido que você tem que ir resolvendo os problemas. Quando você realmente tem que resolver, você resolve. Quando é mais ou menos, eu aprendi que a água morna, você vai igual o sapo, você vai morrendo aos poucos. Não é bom. É para sofrer, sofre de uma vez e é bom, porque um problema ajuda o outro. Porque um problema passa a não ser tão problema, porque tem tantos problemas, você vai resolvendo, você tem que resolver. E a gente ganha uma força tão bacana, e eu vi que as mulheres conseguem resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tinha o meu papel de mulher, que eu tinha que ser a melhor, porque eu não queria que meu marido sentisse diferença nenhuma do que como era antes. Então, a autoestima dele foi bacana durante 17 anos, a autoestima dele era até maior do que antes. Super bacana, isso era muito importante, ele nunca ficou em depressão, nada, nunca se sentiu doente. Então isso para mim era a coisa mais importante da doença dele. No negócio da empresa eu tinha que vender as coisas, então eu tinha que ser a pessoa mais fria, né? Objetiva, que conseguiria vender. Claro que a empresa, que é uma sociedade anônima, foi vendendo, eu tinha que também vender minhas coisas também, né? Então, uma coisa é muito afetiva e outra coisa era muito objetiva. Isso tudo você vai te ver mostrando outras coisas bacanas, os amigos que ajudam, né? A Luísa me ajudou muito na época quando meu marido morreu, porque engraçado que eu fiquei mais sem chão quando ele morreu do que quando ele tinha mais problemas. Então, os amigos ajudam muito. E aí aparecem, sinceramente, aparece muito em romance, em livros, em qualquer lugar, que os amigos são os que, né, a família que a gente adota e que ajudam muito. E é verdade. Então, eu sempre penso, cultivem amigos, de verdade. Está falando do tempo. O tempo é tão valioso na vida da gente que a gente acaba não dando tempo para as coisas importantes. Eu acho que a tecnologia nos ajuda a poupar muito tempo, dar velocidade a muita coisa. Mas o tempo que você poupa, dedica o seu tempo para as coisas de valor, aos amigos, a essa família. Eu acho que os amigos a religião, são a família a fé, que a gente escolheu, né? É? Os amigos são a família que a gente escolheu. É verdade. Então, tem coisas muito importantes que a tecnologia nos ajuda a poupar o tempo e não compensar com outras 200 coisas que você quer fazer. Mas eu acho que você quer fazer 200, faz 100, mas outros 100 dedica às coisas de valor, que te dá emoção, que te faz mais humano. Eu acho que isso é importante. Falando em grandes amizades, você e Luísa Helena Trajano são grandes amigas e fazem parte do Mulheres do Brasil. A Luísa Helena teve um problema um tempo atrás com uma funcionária que foi assassinada pelo marido e ela criou um disque denúncia dentro das empresas dela. Você já teve que lidar com alguma situação parecida? Especificamente não, mas é uma situação que agora está aflorando cada vez mais. A Luísa Helena tem um jeito muito bacana, né? Tudo que acontece, principalmente próximo dela, ela analisa e vê, aprofunda e ela vai disseminando, né, todas as práticas que ela viu que era importante enfrentar. E ela está disseminando sendo um exemplo, né, nas grandes corporações. Eu nunca tive, pessoalmente, na nossa empresa, felizmente, mas no turismo, porque a gente trabalha com as mulheres e homens há muito tempo junto. Uhum. Agora, acho que uma grande líder como a Luísa Helena precisa realmente tomar frente de várias coisas que estão acontecendo, porque eu acho que esse ano vai ser um ano da mulher. As mulheres estão tendo mais voz. Já começou com o Golden Globe, né? Isso. Times Eu nunca vi, porque eu estava no mercado há muitos anos, e eu vejo que nos últimos anos está tendo voz cada vez mais, exatamente porque mais mulheres líderes fortes, realizadoras, porque não basta a gente ser forte, né? A gente precisa ser muito realizadora. E estão fazendo mudanças que eram necessárias. Por que são necessárias? Porque a gente está mudando tanto, sendo tão transformador em questão de tecnologia, né? Como eu disse.
Agora, a gente tem que estar fazendo essa mudança também com as pessoas, com o ser humano. E a gente, mulher, também faz parte, né, desse conjunto do que é ser humano. É mulher, são os vários tipos de pessoas, etc. Então, eu acho que o mundo está ficando, no meu entender, cada vez melhor. Cada vez melhor. Eu acho. Para as mulheres, no caso. Ou para eu acho que isso é bom para as mulheres, é bom para os homens também. Claro, Você acha que não? claro, Quanto mais sim. mulheres estiverem satisfeitas, tenho certeza que vamos ter mais homens satisfeitos. E existe a questão da inclusão, na diversidade, isso tudo. Eu acho que é um mundo que a Luísa Helena, no Mulheres do Brasil, está assim, disseminando, trabalhando, se esforçando demais. E a questão da mulher, né? Na Mulheres do Brasil, né? Nós sabemos, tem o grupo que chama 88. O que é isso? Eu quero mesmo que você explique o Mulheres do Brasil melhor, os conceitos, os fundamentos, para quem tá nos assistindo entender melhor a proposta de vocês. Então, Sofia, isso eu acho que a sua pergunta é super pertinente, muito importante. Eu quero mesmo aqui para falar, porque eu sei que é um trabalho extremamente sério. Não é para as mulheres que fazem parte, é para todas as mulheres, para nós também, claro, mas para todas as mulheres, né? E eu acho que o Brasil acho que vai ser um exemplo. Através da Luísa Helena, da sua liderança, o jeito de ver, do seu jeito de fazer, de colocar a mão na massa, de fazer as mulheres colocarem a mão na massa para acontecer, a gente vai ser um exemplo para o mundo. Tanto que outro dia estivemos em Portugal abrindo o núcleo Mulheres do Brasil em Portugal. Não sei se a gente diz Mulheres do Brasil, né? Porque lá em Portugal é Mulheres do Mundo. É verdade, e está se abrindo em vários lugares do mundo, vai se abrir. Então você vê, quem sabe, que eu acho que isso é bacana, as mulheres brasileiras podem ser exemplo de transformação de pessoas, né, de uma inclusão da diversidade, que inclui também essa questão das mulheres, né, nos postos que hoje a gente não ocupa. A gente pode ser um exemplo muito bacana. Não sei se tem tempo para te contar, mas a Luísa coordenou um grupo, fomos em 35 mulheres para o Japão. Fomos convidados pelo governo japonês, fomos recebidos pelo primeiro-ministro do Japão, que no Japão as coisas são um pouco diferentes daqui, né? São muito de hierarquia, de não sei o quê. E fomos o único grupo que o primeiro-ministro recebeu. Tivemos um jantar, né, Luísa Helena e eu, num jantar à parte com o primeiro-ministro, com os ministros. Então, você vê que a gente, de repente, ganhou status de ministro por conta do Grupo Mulheres do Brasil. E foi muito bacana. Então, você vê que o que o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo, e são várias ações, pode ser um exemplo real para o mundo. E como é que está a lei em prol das mulheres em conselhos? Então, está lá no Congresso, estamos continuando, né? E eu acredito que a gente precisa, como eu disse, precisa fazer força, tem que fazer, não é combate, mas a gente tem que ir lá, as mulheres vão lá no Congresso, faz também lobby, conversa e tal. Mas eu acho que o mais importante é mostrar porquê dessa necessidade, porque a gente está pedindo que haja mais inclusão das mulheres nos cargos de liderança, nos conselhos. E não é só a gente, eu acho que o mundo está trabalhando para isso, porque o World Economic Forum já mostrou, a McKinsey também já mostrou, tem estudos profundos e super bacanas, que mostrando que quando tem mulheres nos cargos também de liderança, esse mix, né, não é só mulher, mas esse mix, o equilíbrio, está fazendo com que as empresas sejam mais rentáveis. Então é tudo um estudo técnico, né? Não digo científico, mas é um estudo técnico super bacana. E por que o Brasil, que está buscando, que tem esse toque, né, muito humano e tal, por que a gente não pode sair na frente e fazer essas mudanças efetivas, com as mudanças, né, políticas mesmo? Eu acho que é importante. É um grupo apartidário, mas que luta por políticas públicas efetivamente. Queremos mudar. Últimas 3 perguntinhas. Uma mulher que você admira, um livro e um filme. Nossa, tem tanto. Só uma. Difícil selecionar. Mas uma que, assim, de longe eu admiro, e a Luísa Helena pela sua liderança, pela capacidade de execução, de realização. Mas tem muitas outras mulheres. A Sônia Hess também é uma mulher que admiro demais, né? E tantas outras mulheres. Eu acho que as mulheres são tantas mulheres que brilham, que é difícil dizer uma, tá? Lá no Grupo Mulheres do Brasil tem mulheres, e olha, acho que é uma coisa que eu até gostaria de dizer para você. Tem muitas mulheres
que vão brilhar muito esse ano, porque estão subindo cada vez mais, né? Muitas. Então eu acho, como eu disse, esse ano é o ano das mulheres, tá? Então eu acho que qualquer negócio que não tiver mulher no meio vai estar meio, assim, vai estar meio capenga, né? Porque vai ter muita coisa que as mulheres vão estar fazendo, vão fazer, e que vai ser muito interessante. Então isso é uma coisa. Um livro, gosto muito de ler. Tem muitos livros que eu gosto, mas um livro assim marcante é Empresas Feitas para Brilhar, né? Do Jim Collins. Gosto muito do Peter Drucker, eu gosto desde os primeiros. Gosto muito de um livro que eu li o ano passado, que chama The Future of the Mind. Estou tentando lembrar o nome dele. Ele fala como é que, assim, a gente já faz tanta coisa em tecnologia, agora é o futuro da mente. É você conseguir entender, esmiuçar a mente. Gente, é uma coisa maravilhosa, assim, é mais do que tecnologia para mim. A capacidade da mente de ler a outra mente como se fosse a coisa mais natural do mundo. A telepatia como uma coisa mais natural do mundo. Você enxergar as coisas. Não, a capacidade da mente é muito mais do que tecnologia. Então isso eu acho que é bacana, The Future of the Mind. E Sal, esqueci o nome dele. E o outro que você perguntou? Um filme. Também, olha, semana passada assisti um filme da Pixar, Viva a Vida. Gente, é um desenho animado, né? Chorei. Eu já ouvi falar. Chorei. De rir ou de chorar? Falaram que é muito bom, né? Nossa, mas tem tanto conteúdo tão bacana. Eu vi muitas crianças e adultos, né? Muitas crianças, família, gente, todos choravam. Mas porque é muito legal. Eu recomendo isso, foi semana passada, da primeira vez que eu fui ver um filme desenho animado. E olha, é muito bacana, fala da família, a importância da família, dos ancestrais, a influência que eles tiveram, e a gente valorizar realmente as pessoas, a família. Então eu recomendo, acho super bacana, é muito presente. Checo, foi um prazer, muito obrigada, e pessoal, até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Beijos.